Ontem a gente falou sobre os limitadores de feixe, né? Para que eles servem. E hoje a gente vai falar sobre os tipos de câmara escura, né? A gente viu ontem que os limitadores de feixe, né, são técnicas aí utilizadas para a gente poder aí focar a radiação, né? Eles vão regular a área que a gente vai radiografar, né? Que o feixe vai atingir. Dessa forma, né, a área fica bem delimitada e o objeto que a gente está radiografando, ou a parte anatômica, né, ela vai aí receber uma dose menor de radiação, tá? A redução desse campo, ela vai diminuir a quantidade de radiação espalhada, né, e aí vai nos proteger também, tá? Então, nós temos aí 3 sistemas diferentes de limitadores de feixe. A abertura do diafragma, né, que é lá na pontinha do cabeçote, os cones e cilindros e os colimadores, né? O diafragma é o que vai ficar lá dentro, dentro não, né? Na parte quase externa do cabeçote, onde eu tava falando para vocês que ele vai poder, né, fazer com que a saída seja reduzida, tá? E aí a gente vai limitar essa saída do feixe de radiação, tá? É uma chapa de chumbo, né, que fica presa no cabeçote do tubo, tá? Se eu não me engano, ontem eu acho que eu me equivoquei falando sobre a gente poder abrir e fechar o campo, né? Mas essa parte aí tá no colimador, que é que a gente pode visualizar a luzinha. Lembra que eu falei para vocês da luzinha, que a gente tem como base para a gente conseguir abrir ou fechar o campo? Pois é, os cones e cilindros, eles também têm essa mesma função, né? São tubos de metal que vão variar de forma, né? Então, eles podem ser de forma cônica, né? Ou cilíndrica, sendo que a forma de cone, a abertura dele, né, é mais larga que a do cilindro, tá? E os colimadores é justamente a parte onde a gente pode regular, né? Então, a gente tem os botões de ajuste do colimador, a gente tem o foco iluminado, que é aquela luzinha que eu estava falando para vocês, que elas vão auxiliar a gente a saber, né, o tamanho da área que a gente está abrindo. Na imagem, a gente tem aqui, ó, um exemplo. Esse aqui é o foco, vocês vão se habituar bem a isso aqui, né? Aqui cabe uma mão, mas não cabe um tórax, por exemplo. Então, se a gente for fazer um tórax e tiver desse tamanho, significa que o feixe de radiação, ele vai atingir somente essa área aqui onde está a luzinha. Então, se a gente for fazer um tórax, a gente sobe mais o tubo, abre o campo, né? E aí, a área que a gente vai poder atingir vai ser bem maior, né? Se a gente for fazer uma mão, um pé, o feixe, a gente pode colimar e ficar mais rente, né, mais próximo à parte anatômica que a gente vai radiografar. Pergunta: o que isso traz de benefício? Colimar bem para a gente poder radiografar só a parte anatômica que a gente está querendo. Se ninguém responder, eu chamo, hein? Eu acredito que é a radiação, Érica, que vai pegar só nesse local que está delimitado. E isso vai diminuir a radiação secundária, porque ainda vai existir radiação secundária. Além de pegar nesse foco aqui onde a gente colocou, além disso, vai ter radiação espalhada aqui por fora, entendeu? E quanto maior for esse teu foco aqui, mais radiação espalhada eu vou ter, porque a área vai ser maior. Então, se eu vou colimar bem pertinho do objeto que eu vou radiografar, ainda vai existir a radiação secundária, mas ela vai ser reduzida, tá? Então, não é necessário eu ter um foco enorme para eu radiografar uma parte pequenininha, tá? Não tem sentido, além da gente estar expondo, né, a nós mesmos e o paciente também a mais radiação secundária do que o necessário, tá? Aí a gente falou sobre os filmes radiográficos, né, de como que ele é, de que ele é composto,
né? E os tamanhos dele também, que a gente vai escolher o filme radiográfico de acordo com a parte anatômica que a gente vai visualizar. Então, se eu vou visualizar algo pequeno, eu pego o filme menor. Se eu vou visualizar algo grande, né, eu pego de acordo com o tamanho da área que eu quero visualizar, tá? Pra gente não estragar muito o filme. E eu falei também sobre a questão, né, que a radiologia digital vem trazendo de benefício pra gente. Cláudia, lá na CEDIMP, vocês trabalhavam com a radiologia convencional ou já entraram direto na radiologia digital? Já trabalhando com a radiologia não, Convencional com uso de filmes e químicos, né? sim. O que você consegue falar pra gente sobre melhora, trazendo a radiologia digital, né, para o lugar da convencional? Teve realmente bastante uma evolução bastante. A questão do tempo é uma das questões que mais evoluiu, né? Tempo e entre outras coisas, né? Porque quando se usava convencional, o gasto de tempo é bem maior para um técnico, né? Um técnico só. E financeiro E também, né? Porque acaba tendo que, por mais que o equipamento seja caro, digital, ficar gastando com é, químico, filme, né? é um caro que não sai tão caro, né? Porque o benefício é maior. Exatamente. No, Vai nesses, mais maior. nesses casos onde se utilizam a convencional, que a gente precisa passar aí pelos filmes, pelos químicos, né? Utilizar filmes, a gente vai aí tá gastando com químico porque eles acabam, a gente está gastando comprando os filmes radiográficos, a gente gasta tempo porque tem que passar pelo processo de revelação, então acaba que gastar um pouco mais com o equipamento digital tem os seus benefícios maiores, né, do que os malefícios aí, esses gastos, porque você acaba tirando essa vida de estar comprando químicos, de estar comprando muitos filmes, né, diminui o tempo, então a gente consegue atender mais pacientes, né, então isso traz muitos benefícios para as clínicas. A do chassi também, porque eles têm vida útil. Também, E eles exatamente. não param. Sem contar que na nossa região é muito difícil de conseguir esses materiais, né? Tudo é de Tudo é fora. de fora. Até os Aí, nossos aí, dosímetros, né? aí o gasto aumentaria mais ainda, né? Então, assim, a, a convencional para agora a digital tem os seus malefícios, tem, assim, os prós e contras, né? Uhum. A gente ganhou modernidade, a gente ganhou, a gente injetou muito dinheiro para conseguir o digital, mas aí a gente se adequou e com certeza a gente já está tirando o que foi gasto. Com certeza. E até o que foi gasto na época que era convencional, né? Porque Exatamente. o gasto é enorme. Sem contar, né, com a questão do que a gente ajudava nessa questão de prejudicar o meio ambiente, né? Na hora do descarte dos químicos e também na hora dos pacientes descartarem esses filmes radiográficos, né? Que muito paciente leva o filme para casa, não sabe o que fazer e joga fora. E aí. Só que a gente, Oh, só uma observação, ainda isso, porque é uma adaptação que é contínua, né? Os médicos, eles exatamente. ação. A gente não tem como deixar de entregar o filme quando o médico não tem como fazer a leitura no sistema, né? É, Porque todos os exatamente. gravados em sistema, mas alguns médicos eles não têm o acesso. Aí a gente, mesmo assim, mesmo sendo digital, a gente consegue ainda estar entregando os filmes por Essa conta é uma disso. luta diária para que tudo seja digital. Tudo sendo digital, a gente consegue reduzir esses impactos, né? Se a gente conseguir deixar tudo digital. Assim a gente não precisa estar imprimindo filme, até porque o paciente leva, mas porque é uma coisa assim bem,
como que eu posso dizer, tradicional, né? De levar o filme, o médico ter o filme em mãos, né? E aí acaba que o filme fica com o paciente e aí ele não vai mais servir. E é por isso que a luta é diária para que seja utilizado tudo em digital. Ó, as telas intensificadoras que a gente falou ontem, né? É tudo um dentro do outro, né? A tela intensificadora ela vai ficar dentro do chassi e ela vai amplificar aí o sinal que é obtido pela radiação e que vai atravessar o objeto, né? Então ela vai permitir aí um registro melhor do filme, tá? O chassi, né, que vai ficar por fora, é a casca dura de tudo, que a Cláudia acabou de falar aí, né? Pra gente que ele tem uma vida útil, né? Isso aí vai variar de acordo com a forma de manuseio do chassi, vai variar de acordo, né, com o tempo, né, de uso dele, se a gente utiliza muito, né, os cuidados, se ele não cair, não quebrar as travas, né, e as grades antidifusoras, né, que tá aqui no desenho, que vai ficar aí entre a mesa, né, e o chassi, que vai auxiliar também nessa absorção de radiação melhor para uma qualidade de imagem também melhor, tá? Aí nós falamos sobre o sistema de processamento, né? A hora de processar o filme, revelar o filme, né? A gente precisa utilizar aí as câmaras escuras para fazer esse processo de revelar o filme quando a gente tem que lidar aí com a radiologia convencional, né? E nós temos duas formas de fazer esse sistema de processamento, tá? Gravem isso daí. É a forma manual, tá? Ou utilizando a processadora, tá? Então, os dois processos são bem semelhantes. A diferença é que uma a gente bota a mão na massa e o outro a gente só coloca o filme dentro da processadora e ela faz todo o processo, né? De revelar, fixar, lavar e secar. São todos esses processos que a gente precisa fazer, tá? Mas em um dos casos a gente faz, né, dentro da salinha escura, colocando lá nos galões, né, dos químicos, com a mão mesmo, ou a gente pode fazer isso, né, com o auxílio da processadora, tá? Aí tem o Rzinho no baldinho aí embaixo, ó, no galãozinho de revelador e F de fixador. E lembrando que a gente também precisa colocar água, tá? Ela também faz esse processo. Revela, fixa, lava e seca, tá? E hoje nós vamos falar sobre os tipos de câmara escura para fechar o nosso conteúdo aí bem rapidinho, bem básico, tá? As câmaras escuras, né? Elas podem ser de dois tipos: a molhada e a seca. A molhada é quando se faz aí o processamento manual do filme radiográfico, porque a gente vai molhar mesmo, a gente vai envolver o filme, né? Lá nos galões dos químicos, né? Então ela é classificada como tipo de câmara escura molhada, tá? Então o processo manual está classificado aí, né, como o tipo de câmara escura molhada. E o tipo de câmara escura seca, né, é quando se faz o processamento automático do filme radiográfico. Quando a gente utiliza a processadora, a gente tem aí a câmara escura seca, porque a gente não vai mexer com água, não vai mexer com revelador, não vai mexer com fixador, nem vai ter que colocar o filme pendurado para secar, tá? Tudo acontece dentro da processadora, então é a câmara escura seca, tá bom? O processamento desse filme radiográfico, né? Ele é exposto, o filme é exposto e não processado, ele vai ter uma imagem invisível à luz, ao olho humano, né? Então, se ele não for exposto à radiação, a gente não vai conseguir enxergar, né? E a gente chama de imagem latente ou radiante, né? Essa imagem ela corresponde aí ao conjunto de todos os cristais de prata, né, que são expostos ou não expostos, né, e constitui a base da imagem formada no filme radiográfico. Para que essa imagem latente, né, transforme em imagem radiográfica, que é a imagem visível,
o filme precisa ser revelado, tá? Então, imagem latente é quando o filme ainda não foi exposto e a gente não consegue visualizar nada, tá? Para que essa imagem seja transformada, né, em imagem radiográfica, a radiográfica é aquela que a gente consegue visualizar, o filme tem que ser revelado, tem que passar pelo processo de processamento, né? Passar pelo processo de revelação, tá? O processo da formação da imagem latente no filme radiográfico, né, consiste aí na interação dos fótons de luz da tela intensificadora e também de alguns fótons de raio-x com os microcristais de haleto de prata e emulsão radiográfica que ficam lá no filme, tá? Nós temos os tipos de processamento. A gente tem o processamento manual e o automático, né? Como eu já falei para vocês, nós ficamos dentro da câmara escura. Como é que é o nome da câmara escura onde ocorre o processamento manual? Alguém? Bora, gente. Interajam comigo. Vai, Lecilda, Fran. Professora, é só uma sala de revela mesmo. Não. Como que é o nome da sala onde ocorre o processamento manual? Eu acabei de falar o tipo, o nome da sala. Escura. Não, ela tem dois tipos: câmara escura molhada e câmara escura seca. A do processamento manual é câmara escura o quê? Tu vai Molhada. botar isso mesmo, tu vai botar a mão na massa, né? Ocorrem 5 etapas nesse processamento manual. Tu vai revelar, para, fixa, lava e seca. Tu, como uma operadora, uma técnica, tu vai botar a mão na massa. Então, processamento manual. Tu vai mexer com químico, tu vai mexer com água, tu vai ter que botar o filme lá pendurado secando. Então, esse é o tipo de câmara molhada, câmara escura molhada, tá? O processamento, né, automático, ele é realizado aí através, né, da processadora automática, que são aquelas máquinas que eu botei a imagem para vocês, a máquina reveladora, né? E ocorre em 4 etapas, tá? Revela, fixa, lava e seca, não tem a interrupção. O processamento automático, a gente coloca aí que está dentro dos tipos de câmara escura seca, porque a gente não vai ter contato com químico, não vai ter o contato na hora de revelar, claro, porque a gente tem que colocar lá, né, na processadora. Mas a gente, na hora de revelar o filme, não vai ter que pegar o filme e mergulhar nos químicos, nem lavar, nem colocar para secar. Então é tudo sequinho. Então na processadora é o tipo de câmara escura seca, tá? Todo mundo entendeu isso? Que câmara escura tem o mesmo objetivo, mas ela pode ser classificada de 2 formas, de acordo com o tipo de processamento que a gente vai utilizar para revelar o filme. Vocês compreenderam isso? Sim. Então, uma que tem lá na UPA da Sobral, ela é a câmera escura seca, que é automático, né? Lá Lá na UPA da Sobral, a gente não precisa mexer com o filme radiográfico. Lá a gente trabalha com o código CR, tá? O que acontece? A gente pega o chassi, ele tem tipo um códigozinho de barras. Aí a gente coloca lá no book, né? Faz a radiografia, pega aquele chassi, não precisa estar em nenhum lugar escuro, tá? Aí a gente vai, coloca na processadora, né? E lá não vai ser feito um processo com químico, com nada assim, não. A imagem a impressora, né? A processadora, ela vai ler o código e vai jogar aquela imagem para a tela do computador. E a gente pode até trabalhar essa imagem, né? Ela não é imagem digital completamente, porque não é um sensor que a imagem já sai direto no computador. Precisa ser lido um código que é gerado lá no chassi e aí a imagem aparece no computador, tá?
É verdade, eu sempre vejo eles lá mexendo no computador, ajustando, né, a imagem. Isso mesmo. A gente sempre faz assim. Lá a gente tem os filmes, tem uma caixinha entre a nossa salinha clara, lá só tem a sala clara, né? Que a gente passa direto para a sala de exames. E aí a gente pega o chassi limpo, né? Ou seja, que não tenha nenhuma imagem lá nele. Aí coloca no lugar, faz a radiografia, né? De pulmão, de abdômen, de pé, de joelho. Aí retira, coloca, encaixa bem bonitinho lá na processadora, aí a gente espera um pouquinho, ela lê o código CR e aparece a imagem no computador, e a gente tem até a possibilidade de tentar ajustar um pouquinho a imagem. Disso aí para virar a imagem digital, só falta ser através de sensor, ou seja, quando o raio-x batesse lá, a imagem já aparecesse no computador. Isso aí já é digital, tá bom? Entendeu, né? Quem tava falando comigo. Aí nós temos as etapas do processamento do filme radiográfico, né? A primeira etapa, que vocês precisam saber isso daqui, a primeira etapa de todas para se revelar um filme, é a revelação em si, né? É uma solução química que a gente chama de revelador, né? Que consiste na redução química de todos os íons de prata consistentes lá no filme radiográfico. A temperatura, né? A revelação depende desses fatores. O primeiro é a temperatura. Quanto maior a temperatura do revelador, mais rápido vai ser o processo de redução química, mais rápido vai ser que a imagem vai aparecer, tá? Quando a gente fala de temperatura alta, a gente está falando de quente, tá? Concentração, quanto mais concentrado, mais rápido tem de ser, né, esse aparecimento, esse surgimento da imagem, tá? pH, quanto maior o pH, mais alcalina a solução, mais rápido vai ser o processo de redução química e vai ser maior o contraste da imagem. A imagem vai ficar mais nítida pra gente, tá? Na verdade, nem nítida não é a palavra certa a se usar. Vocês ainda vão ter essa aulinha, eu acho, sobre nitidez, contraste, tá? E o tempo? O tempo, ela vai variar aí de acordo com esses 3 itens que eu falei, de acordo com a temperatura, concentração e o pH. Se a temperatura não estiver alta o suficiente, vai demorar um pouquinho mais. Se a concentração não estiver boa, também vai demorar mais. E o pH, se estiver um pouco mais baixo, também vai alterar aí a condição de tempo que esse filme leva para ser processado, tá? Segunda etapa de revelação aí é a interrupção, tá? É realizada aí com a solução química denominada interruptor, que tem a função aí de parar, interromper o processo de revelação, tá? E isso aí que eu falei para vocês que não existe no processo automático, ou seja, quando a gente faz a revelação do filme com o auxílio da processadora. A gente só tem esse daí de interrupção se a gente fizer no processamento manual, tá? Terceira etapa, fixação, né? A gente utiliza mais um químico diferente aí, é o chamado fixador, tá? É constituído aí por 2 processos que ocorrem simultaneamente, tá? Então a gente revela, faz interrupção e fixa. Isso eu tô falando de processo manual, tá? Quarta etapa, secagem. Após a fixação, depois que a gente já fixou a imagem lá no filme, ele vai ser lavado em água corrente para remover todos os produtos químicos que a gente utilizou. Até agora a gente utilizou o revelador, o interruptor, né? Fixou e aí precisa retirar esses produtos que tenham ficado lá, todos esses químicos, e para isso a gente utiliza a água corrente, tá? E aí, depois que a gente lava, eu acho que eu escrevi errado, eu escrevi secagem 2 vezes. Era quarta etapa, lavagem, tá, gente? Eu coloquei secagem 2 vezes. Depois que lava, aí a gente vai para a quinta etapa, que é a secagem. Depois que a gente lavou tudo, tirou todos os resíduos, os químicos que possam ter ficado lá no filme, a gente tem que secar,
né? Esse, no processamento natural, né, que é manual, na verdade, o nome, a secagem, ela é feita em um local aí que não tenha poeira, né, ou com o auxílio de uma secadora, tá? A gente deixa lá na câmara escura secando, penduradinho, ou com o auxílio da secadora. Quando isso é feito através da processadora, né, quando o filme cai lá na cestinha que eu mostrei para vocês ontem, ele continua, ainda tá um pouquinho úmido, ele continua secando, tá? Quais os principais problemas que podem acontecer na hora da gente processar esses filmes radiográficos, né? Nós temos alguns problemas que podem, né, acontecer aí. Dentre eles, 2 problemas, né, principais. A radiografia subrevelada, né, ou que a gente chama de pouco revelada, e a radiografia superrevelada, né? Qual é a diferença dessas duas? A radiografia pouco revelada, né, é aquela que teve pouco contraste, que teve uma revelação aí deficiente, tá? A super revelada é que ela tem aí partes brancas do filme, né, que ficam veladas. Então aí ela ficou muito exposta, entendeu? Como se fosse muito exposta, fica bem branca, mais para cinzentada, tá? Então ela pode ser super revelada ou pouco revelada, tá? Fica ou mais escura ou mais clara, tá? São problemas que podem acontecer no processamento de filmes radiográficos, tanto no processo de manual, né, quanto no processamento automático. Mais um caso aí que a gente não tem, né, que se a gente utiliza aí a radiologia digital. Por quê? Quando acontece de uma imagem ficar mais branca ou mais escura, quando a gente está utilizando aí essa ferramenta, né, o equipamento sendo digital, a gente não precisa, algumas vezes, claro, a gente não precisa estar refazendo o exame, a gente pode estar alterando lá o brilho, o contraste, a nitidez, pode estar ajustando na tela do computador até a gente conseguir melhorar a imagem e ver se dá para o médico poder visualizar, tá? No caso da radiologia convencional, se a imagem saiu desse jeito, a gente não tem o que fazer. A gente tem que ir fazer o exame de novo. E aí, então, a gente vai ter que expor o paciente mais uma vez. Tem paciente que é meio chatinho, que reclama, que não entende. A gente tem que mexer com o químico novamente, tem que ter todo o trabalho de fazer o processo, né? Se for manual aí, passar lá no revelador, no interruptor, no fixador, lavar, secar, para ver se ficou boa de novo. Na digital, ou a gente melhora, ou a gente rapidamente já faz outra e já vê se ficou boa, tá? E esses 2 aí são os 2 itens aí de problemas que a gente pode ter aí quando se tá revelando um filme. Tudo bem, gente? Tudo bem. Bem tranquilo, né? Essa disciplina de equipamentos e acessórios 1 é só para falar dessa parte da radiologia convencional, do equipamento, de raio-x. Na próxima disciplina, na outra disciplina, né, que é a parte 2, a gente vai estar falando aí da radiologia digital, tá bom? E as outras, aprofundar mais o conhecimento entre os equipamentos de radiografia, tá bom? Alguma dúvida? Por enquanto, não. Não, né? Então tá de boa. Amanhã eu envio para vocês a primeira atividade, valendo 1 e-mail. Se tiverem dúvidas, se precisarem de auxílio na hora que estiverem fazendo a atividade amanhã na hora da aula, me mandem mensagem, perguntem que eu auxilio vocês, tá bom? Aí segunda-feira a gente vem, fala, né, de novo sobre o assunto, faz a nossa revisão. Na terça-feira eu mando a segunda atividade de vocês valendo 1,5 ponto baseado na prova. Então vocês fazendo a atividade, vocês já vão ter noção de como que vai ser a prova, tá? E aí eu mando a prova para vocês e sempre tô auxiliando quem tem dúvidas nas questões da prova, quem não entendeu se tá certo, se tá errado, como é que faz, eu tô auxiliando todo mundo, tá bom? Quem tiver dúvida, manda mensagem lá no WhatsApp
que eu auxilio vocês, tá?